Bendito seja o Senhor, que nos ama, que nos ajuda e que nos abençoa. Queridos, a palavra de hoje, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nessa noite em que nós continuamos, na verdade, a celebrar a Páscoa do Senhor, momento tão especial, momento tão importante, aonde eu creio que Deus, em nome de Jesus, administrar sobre a nossa vida. Eu quero convidar você para nós fazermos uma pequena viagem naquilo que significa, que significou, que significa a Páscoa do Senhor e quais são as questões, as lições, as aplicações que o entendimento da Páscoa traz ao nosso coração. Talvez uma pergunta que fica para nós, queridos, é por que a igreja cristã continua celebrando a Páscoa, sendo a Páscoa primeiramente uma festa judaica? Nós lembramos a experiência dos hebreus no Egito, quando o Senhor veio com juízo sobre aquele lugar de opressão. Quando o Senhor veio com juízo sobre todo o Egito, mas poupou o seu povo, e o juízo de Deus era justamente sobre o Egito para a libertação do seu povo. Enquanto o faraó endurecia o seu coração, levantava sua mão pesada sobre o povo, Deus estava trabalhando para a libertação do seu povo. Levanta Moisés, dá a ele uma palavra de autoridade, e ele vai até o faraó para dizer: deixa o meu povo ir. E assim se fez, queridos. E então, quando sobrevém sobre o Egito a última praga, há uma ação de um simbolismo e de uma aplicação espiritual magnífica, maravilhosa. Porque a casa dos hebreus precisava naquele instante ser marcada, ungida, selada com o sangue do Cordeiro. As famílias então se reuniam, matavam o cordeiro, sacrificavam o cordeiro ao Senhor, celebravam a Páscoa, o momento onde o Senhor estava marcando e selando a passagem do povo da escravidão para a libertação. E os umbrais das portas então eram marcados, ungidos, selados ali com o sangue do Cordeiro. E quando o anjo da morte veio para visitar o Egito, aonde ele via a marca do sangue nos umbrais da porta, ele passava de largo, ele passava longe, porque naquele lugar estava a marca do sangue, para identificar que uma morte já havia acontecido ali naquele lugar, e naquele lugar não haveria mais morte, naquele lugar não haveria mais juízo, porque um cordeiro foi sacrificado para marcar a libertação daquele povo que Deus iria tirar, com mão forte, tirar do Egito e trazer para a terra maravilhosa que o Senhor tinha preparado para o seu povo. Páscoa literalmente significa passagem. Deus está hoje, queridos, nos fazendo lembrar, nessa Páscoa tão diferente, de todas que nós celebramos nesses tempos de vida que o Senhor tem nos dado. Hoje, por exemplo, eu estaria na casa do meu sogro e com certeza estaríamos na hora do almoço nos esquentando numa churrasqueira com fogo bem forte e ouvindo então aquela gordurinha maravilhosa caindo sobre a brasa. Mas não foi assim. Hoje não. Hoje estávamos recolhidos na nossa casa. Eu, minha esposa e meus filhos. Nos assentamos à mesa, uma mesa simples, uma comida simples, mas podendo desfrutar da presença uns dos outros, para lembrarmos de uma maneira especial de que essa Páscoa está sendo diferente e também está abrindo os nossos olhos para enxergarmos pessoas maravilhosas que muitas vezes nos esquecemos. Quem sabe você, meu irmão, está na hora de olhar para sua esposa novamente. Minha irmã, enxergar o seu esposo outra vez,
Pais de ver os seus filhos, que eles estão crescendo e eles crescem mais rápido do que a gente é capaz de contar os dias. Que os nossos filhos passam muito depressa e daqui a pouco eles estão se casando, e daqui a pouco eles estão arrumando um trabalho fora, daqui a pouco eles estão saindo de casa para seguir a vida deles e nós estamos perdendo esse tempo. Essa Páscoa foi realmente diferente. Com menos ovos de Páscoa, com menos chocolate, mas com muita presença. E isso é muito importante. Páscoa significa passagem. Páscoa significa que nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos percorrendo uma caminhada. E no percorrer dessa caminhada nós estamos num processo. E tudo que está acontecendo faz parte de um processo histórico onde Deus não perdeu o controle, mas Deus está agindo na história de uma maneira especial. Pergunto novamente a você, por que é que nós, como igreja, celebramos a Páscoa? Porque na nossa história também, meus queridos, nós temos um cordeiro. Porque na nossa história também nós temos o sangue desse cordeiro que foi derramado. Nas palavras de João Batista, ele diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista olha para Jesus que vinha ao longe se aproximando dele, ele não diz é o Filho de Deus, ele diz é o cordeiro de Deus que vem para tirar o pecado do mundo. Queridos, na nossa história, na nossa vida, na nossa família, houve e há também um cordeiro e um sangue que foi derramado, sangue este que selou todo aquele que teve a coragem, a fé e a disposição de abrir o seu coração para receber a Jesus e abrir os seus lábios para confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Na nossa história houve a marca do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós celebramos a Páscoa, queridos, não porque nos lembramos do Egito, nós celebramos a Páscoa porque nos lembramos de Jesus. Se nós olharmos para a palavra de Deus e lermos a história que os evangelhos nos trazem, essa história irá nos falar que houve um tempo de dor, houve um tempo de morte, houve um tempo de sepultamento, mas também houve a ressurreição. A Páscoa é o dia em que a morte foi vencida pela vida. A morte foi vencida pela vida. A nossa Páscoa nos faz recordar de que um alto preço foi pago. Na nossa Páscoa existe também uma cruz que nos faz olhar para o Filho de Deus crucificado em nosso lugar. Na nossa Páscoa nos faz olhar, como diz lá em Filipenses no capítulo 2, que ele tomou forma de servo, figura humana, forma de servo, para vir e dedicar a sua vida até o último minuto, até o último segundo, para que ele morresse a nossa morte, para que vivêssemos a sua vida. Queridos, eu e você somos convidados a celebrar a Páscoa, porque na nossa história houve um cordeiro, na nossa história houve sangue, na nossa história houve cruz, e na nossa história há um sepulcro vazio. A esperança, nas palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios, a nossa esperança, queridos, não está num Cristo morto, mas está num Cristo vivo. A nossa esperança não está apenas nas coisas que dizem respeito a este mundo e a este tempo, mas a nossa esperança está num Cristo que venceu a morte para abrir os céus, para que onde quer que Ele esteja, nós também estejamos com Ele, segundo o Evangelho de João, no capítulo 14. Ele foi nos preparar lugar, Ele nos abriu o céu, para que nós pudéssemos então experimentar essa esperança que carnalmente não se pode ter, humanamente não se pode ter, mas espiritualmente, quando o Espírito Santo vem, toca o nosso coração, abre os nossos olhos, nos faz enxergar a palavra, nós passamos a entender que a nossa vida não se limita a este mundo, porque se a nossa vida se limitasse a este mundo, seríamos, nas palavras do apóstolo Paulo, as pessoas mais tristes, infelizes desta terra.
mas a nossa esperança nos faz crer, nos faz entender e nos faz esperar por aquilo que há de vir no Senhor, para o Senhor e para louvor da sua glória. Há uma palavra de esperança, há uma palavra de mudança, há uma palavra de libertação, há uma palavra de fé para nós, para mim, para você, para todos nós que temos passado e experimentamos essa Páscoa tão diferente como essa, onde se fala tanto em coisas ruins, onde se fala tanto em pranto, onde se fala tanto em luto, onde se fala tanto em dor. No dia da Páscoa, na noite de Páscoa, neste culto, eu quero convidar você a celebrar a vida, porque Jesus já morreu para que pudéssemos viver. A nossa vida não se limita a um tempo de crise. A nossa vida não se limita aos problemas financeiros. A nossa vida não se limita ao luto. Mas a nossa vida, ela prospera na medida em que nós olhamos para a palavra de Deus, na medida em que nós olhamos para Jesus, na medida em que nós experimentamos das promessas de Deus, na medida em que nós buscamos a presença do Espírito. Ele nos enche, Ele nos faz crer, Ele nos faz experimentar o que é sobrenatural. Atos, queridos, capítulo 2, nós lemos aqui como era a igreja, e a partir de então, a partir desta leitura, eu quero compartilhar com você hoje da Santa Ceia, uma Santa Ceia diferente, nesse domingo de Páscoa tão diferente. A palavra do Senhor, a partir do versículo 42 de Atos, capítulo 2, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam unidos, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida em que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Por que nós celebramos a Páscoa, queridos? Por que nós celebramos a Páscoa como igreja? A Páscoa para nós nos arremete ao partir, à partilha. A Páscoa para nós nos faz entender que não somos mais apenas um indivíduo, mas nós somos parte de um povo. O Jesus que morreu por mim, morreu por ti, morreu por nós. O Senhor, ao olhar para nós nessa noite em que nós, apesar de estarmos longe, cada um na sua casa, nós aqui neste momento, passando, compartilhando com você, através dessa live, esse momento de culto, nós estamos, queridos, apesar da distância, ligados numa só fé, ligados em nosso coração, ligados por esse sentimento bom de amor, de gratidão, por esse sentimento bom que toma conta do nosso coração, por sabermos que temos irmãos queridos como você, como a sua família. E nos lembramos dos momentos bons que nós partilhamos juntos, no culto ao Senhor, celebrando o nosso Deus, comendo juntos. E agora, queridos, nós olhamos para a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos fala como vivia essa igreja, e essa igreja que é modelo para nós, esta igreja que é inspiração para nós. Neste domingo de Páscoa, que nós fazemos essa celebração tão especial, esse texto nos convida, queridos, a olharmos para a mesa do Senhor. Diz que eles partiam o pão de casa em casa e eles tomavam as suas refeições com humildade de coração. Lendo o comentário bíblico de John Stott sobre o livro de Atos, ele faz uma referência a esse texto dizendo que o partir do pão e partilhar as refeições são duas questões diferentes que elas ao mesmo tempo se unem e se completam.
Em que sentido? Ele diz que a primeira referência, o partir o pão, tem mais a ideia de celebração, de liturgia, de culto, como vamos fazer agora, neste momento em que vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, na presença e com a presença dos nossos presbíteros que aqui estão. Mas também aqui diz que esta comunidade, que esta igreja partia esse pão de casa em casa e compartilhavam as suas refeições. Queridos, para mim, em concordância com John Stott, um grande homem de Deus, um estudioso, teólogo, conhecedor da palavra do Senhor, eu tenho que concordar com ele, porque a Santa Ceia, queridos, ela não é simplesmente um fim em si mesma, mas a Santa Ceia nos arremete a várias simbologias super importantes e necessárias que nós precisamos compreender, para não limitarmos a liturgia da Santa Ceia como um único momento, mas o que vamos fazer aqui hoje, queridos, pode ser replicado em cada família e em cada casa. Pastor, onde já se viu, agora todo mundo vai fazer a Santa Ceia em casa? Não, queridos, necessariamente nesse sentido, mas principalmente o que significa a aplicação do que se deve viver a partir da Santa Ceia, que é a partilha da vida, que é a partilha da mesa. Queridos, nunca foi tão necessário nós trazermos o espírito da Santa Ceia para o coração dos irmãos, como nesses dias que nós estamos vivendo. E aí você diz, mas como assim, pastor? Queridos, quando você olha para essa mesa, no momento em que nós partimos esse pão que não dá para alimentar uma família inteira, este pão que não dá para alimentar 2, 10 famílias, não dá. Porque este pão, ele simplesmente simboliza aquilo que foi feito lá atrás, quando Jesus, ele partiu o pão com seus discípulos para remetê-los àquilo que haveria de acontecer, que o seu corpo seria pregado no madeiro, que ele seria crucificado, que este cálice que aqui está não pode te alimentar, não pode matar a sua sede, mas este cálice nos faz arremeter lá para a cruz, no sangue puro, sem pecado, derramado por mim e por você, o sangue que nos lava de todo pecado. Quando você olha para essa mesa bonita que está aqui na minha frente, ela precisa trazer ao seu coração a essência, o despertamento de uma necessidade urgentíssima para esse tempo que nós estamos vivendo, que é a partilha. Eles partilhavam. E a palavra de Deus diz que eles perseveravam em partilhar. Ao olhar para essa mesa, olhe para a sua mesa. Nós estamos, queridos, sendo convidados a viver um tempo onde aquele que não tem, pega, e aquele que tem, partilha. Ao olharmos para a mesa do Senhor, esse Senhor bendito que generosamente nos convida de braços abertos para nos receber, é também o Senhor que nos envia dizendo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E neste evangelho que pregamos, nós anunciamos Jesus, Jesus que é o pão da vida, Jesus que é a fonte da água viva. Queridos, do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de um Jesus que partilha de si, nós estamos falando de um evangelho que alcança todos indiscriminadamente, que alcança o homem, que alcança a mulher, que alcança o jovem, que alcança o mais velho, que alcança a criança, um evangelho que vai ao encontro de todo aquele que necessita da graça, da salvação e da esperança no Senhor. Jesus é o pão da vida para mim, Jesus é o pão da vida para você, Jesus é o pão que desceu do céu para nos alimentar, para nos fazer acreditar de novo. Jesus é o nosso Salvador. Ao olharmos para a mesa, Jesus nos convida à prática da mesa. Ao olharmos para esses elementos, Jesus nos convida a olharmos para o alimento que pode ser dividido nesse tempo, dividido com a sua família. Quem sabe, queridos, não é hora de nós perguntarmos, nessa noite mesmo, fazermos uma ligação para aquele parente nosso, que talvez esteja passando por alguma necessidade, perguntarmos para ele, querido, você precisa de alguma coisa? Eu posso te ajudar. Se você tem, compartilha.
Se você tem, partilha. Porque a Santa Ceia, queridos, não é e nem pode ser apenas um momento onde a gente come um pedacinho de pão e toma um pequeno cálice de suco. Mas a Santa Ceia precisa despertar em nós o desejo de partilhar a nossa mesa com os nossos amados, de partilharmos o nosso alimento com aqueles que não têm, de partilharmos a nossa vida com aqueles que precisam de nós nesse tempo. A palavra de Deus diz que Jesus, ele assumiu a forma de servo. Jesus assumiu, passou por figura humana, se encarnou, abriu mão da sua glória, como nós acabamos de cantar aqui, queridos. Jesus fez isso. E por que ele fez isso? Ele fez isso porque nós precisávamos. Ele fez isso porque se ele não fizesse, estávamos todos perdidos. Hoje o mesmo Senhor nos chama diante da mesa, diante da palavra. O mesmo Senhor nos chama diante da Páscoa, que é, acima de tudo, uma simbologia de amor incondicional, de um amor que se doa apesar das circunstâncias, apesar da dor, apesar das dificuldades, apesar de todo o atrapalho, um amor que se dá plenamente e que se doa constantemente, porque alguém precisa ser amado. Hoje, ao olhar para essa mesa, eu quero convidar você a olhar para a sua mesa, e aquilo que a sua mesa pode partilhar com a mesa das pessoas que estão próximas a você. Se você pode, abençoa. Se você tem, ajuda. Se você está num momento melhor, compartilha. Isso agrada o coração de Deus. Porque a verdadeira religião, segundo a palavra de Deus em Tiago, é atender os órfãos e as viúvas. Que Deus nos dê graça, que Deus sustente a nossa mesa, para que a nossa mesa tenha em abundância, para que possamos partilhar com os nossos amados. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Vou convidar nosso presbítero Jefferson para que venha ao teclado, e enquanto ele vai ministrando uma canção ao Senhor, nós vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos um instante. E nós vamos orar. Senhor, Tu és Deus sobre todas as coisas. Nessa noite nós queremos Te agradecer pelo Teu amor. Te agradecer porque nós entendemos a Páscoa. Te agradecer porque fomos tocados pela Páscoa. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nos selou, nos marcou com sangue. E porque Ele fez isso por nós, nós tivemos a oportunidade e o privilégio de deixar a morte para experimentar a vida. Não uma vida qualquer, mas a vida eterna. Senhor, obrigado porque o Senhor tem sustentado a nossa mesa. E obrigado pelo privilégio de podermos dividir a nossa mesa. Daquilo que o Senhor tem nos dado, podemos partilhar com as pessoas. Nós Te agradecemos. Te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar o presbítero Renato para que se coloque aqui ao meu lado, o presbítero Anderson, para que venham aqui comigo nesse momento. Por favor, nós vamos nos apertar aqui um pouquinho. Eu quero convidar você para que nesta cena que nós estamos aqui, você olhasse para nós. Todos nós aqui somos presbíteros. E eu gostaria que nesse momento você se sentisse representado pelos nossos presbíteros. Ao partilhar da mesa com os nossos presbíteros, sintam-se representados nessa ceia. E lembro, mais do que um pedaço de pão e um cálice desse suco, mais do que isso, é aquilo que Deus vai fazer através da sua mesa,
quando a sua mesa for compartilhada com muitas pessoas para a glória do Senhor. Você pode me ajudar, Anderson, por favor? Você segura o microfone para mim? Queridos, a palavra do Senhor diz que naquela noite, lá no cenáculo, Jesus, Ele toma aquele pão, Ele vai partilhar daquele pão com os seus discípulos na última ceia, para dizer algo que era maior do que aquele pão que eles haveriam de comer. Jesus dá um novo significado àquela ceia. Jesus dá um novo significado àquele momento de comer juntos. Jesus, ao pegar daquele pão, diz a palavra do Senhor que Ele vai partir o pão e Ele vai dizer: esse não é apenas um pão, mas isso é o meu corpo que é dado por amor de vocês. Queridos, ao partir o pão, como nós estamos fazendo aqui agora, Jesus estava anunciando aquilo que haveria de acontecer, que o próprio corpo dele seria partido por amor dos seus discípulos, por amor de cada um de nós. Ele dá o pão aos seus discípulos. E é isso que nós vamos fazer agora. Segura um pouquinho mais para cá. É isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos ministrar esse pão que nos faz lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Ele se deu. E vamos participar deste elemento, o pão, que agora deixa o seu uso comum para ser um instrumento nas mãos de Deus, para alimentar a nossa fé e a nossa esperança. Presbítero Renato, eu acho que você podia pegar um pedaço maior, Renato, com um pão desse tamanho. Presbítero Anderson, Presbítero Jefferson, quero aproveitar este instante também para convidar os irmãos que estão aqui nos ajudando, irmã Ana Paula, o irmão Cleito, por favor. Hoje vocês vão ver o Cleito, olha só. Igreja amada do Senhor, essa ceia é por você, que não pode estar reunido conosco aqui neste culto. Essa ceia é por você. Esse pão que agora nós vamos partilhar, que a presença do pão da vida, Jesus, esteja visitando você, onde você estiver agora. E eu quero dar uma palavra para você, minha irmã, que está se sentindo sozinha agora. Jesus está com você. Nesse momento, minha querida, Jesus está com você. O pão da vida te alimente com a presença dele. Em nome de Jesus, comamos do pão, queridos. Senhor, nós te agradecemos porque podemos participar do pão. Senhor, obrigado, porque sobre o teu corpo pesou a condenação e a maldição que seria sobre nós. Senhor, nós nos apresentamos diante de ti agora, gratos, porque o Senhor levou sobre si as nossas maldições, nos dando da tua presença. Senhor, obrigado, porque nós reconhecemos que tu és o pão da vida, o pão que nos alimenta. Alimenta, Senhor Deus, esse pai de família que está preocupado, alimenta-o com a tua paz. Tira do seu coração toda a ansiedade e dá a ele a tua paz. Nós te agradecemos
pelo corpo de Cristo, que foi dado por amor de nós. A palavra do Senhor, meus amados, diz que naquela noite Jesus também ele toma do cálice, e ao tomar do cálice, ele fala algo especial àqueles discípulos que estavam com ele ali. Diz Jesus: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Jesus, ao tomar aquele cálice na mão, Jesus não estava apenas falando de um elemento qualquer, mas Jesus estava anunciando o que haveria de acontecer. O sangue inocente, o sangue de um justo sendo derramado pela morte de um injusto. A palavra do Senhor, desde lá do Antigo Testamento, diz que sem derramamento de sangue, nos lembra Hebreus, não há perdão de pecados. Mas o Cordeiro de Deus derramou o seu sangue para que sobre nós houvesse o perdão de pecados. O apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de toda a iniquidade. Sabe por quê? Porque o sangue foi derramado na cruz do Calvário. Ao participarmos do cálice, sinta-se representado pelos seus presbíteros nesta noite. Ao eles participarem do cálice do Senhor, que o Senhor te visite, te purifique e te abençoe. Oremos. Pai, nós te agradecemos por esse cálice. Nós te agradecemos porque agora o Senhor nos faz lembrar de que haveria de derramar um sangue que pudesse ser digno na tua presença. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi sacrificado por nós. E o seu sangue nos purifica, nos garantindo o teu perdão e a tua salvação. Obrigado pela igreja que se reúne, representada pelos seus presbíteros que aqui estão. Obrigado pela igreja presbiteriana de Jataizinho, Senhor. Obrigado por este ministério. Obrigado por estes irmãos queridos que se reúnem nos seus lares, participando deste culto conosco. Que o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado seja sobre todos os irmãos, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Tomemos do cálice. Obrigado por você estar conosco até este momento. Obrigado por fazermos isso juntos. Obrigado, presbítero Anderson, presbítero Renato, presbítero Jefferson, que está sempre aqui junto conosco nos nossos cultos. Hoje eu me sinto honrado pela presença de vocês e que o Senhor os abençoe e abençoe através da vida de vocês, suas famílias e a nossa igreja. Em nome de Jesus. Vamos orar e depois nós vamos terminar o nosso culto cantando
essa linda canção. Feche os seus olhos onde você estiver e nós vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, Salvador, Provedor, Abençoador, obrigado porque o teu amor por nós foi maior do que as nossas falhas. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão, pela tua misericórdia, pela tua graça salvadora. Obrigado, Senhor, por podermos nos reunir aqui nesta noite para bendizermos e glorificarmos o teu nome neste culto e recebermos, ó Deus, a ministração da tua palavra e participarmos dos elementos da ceia, representando esta igreja amada que o Senhor colocou, ó Deus, nas nossas mãos. Nós louvamos o teu nome, porque podemos apresentar esta amada igreja na pessoa dos nossos familiares, na pessoa de cada um dos nossos irmãos, apresentarmos a nossa igreja diante de ti. Senhor, abençoa a nossa igreja, Senhor. Fortalece a nossa igreja nesse tempo de crise, de luta, de dificuldade. E usa a tua igreja na cidade de Jataizinho, Senhor, como instrumento de bênção para abençoar esta cidade, para a honra e glória do teu nome. Que o amor de Deus, o nosso eterno e maravilhoso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que nos visita e nos transforma, a presença bondosa, consoladora do Espírito Santo, seja com todos vós, igreja do Senhor Jesus, com toda a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus os abençoe. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz do Senhor Jesus, temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas tuas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora, em que a morte hei de enfrentar, em ti confiarei, Senhor. Sem medo, então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está.
está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mais uma vez está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, presbítero Renato, Ana Paula, presbítero Jefferson, Cleito. Deus abençoe a sua vida, querido, em nome de Jesus.